Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e também sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber um amigo, Dorival Oliveira. Dorival é vice-presidente da Arcos Dourados. Você que não está familiarizado com esse nome, com o McDonald's. Obrigado por ter aceito o convite, pelo privilégio de estarmos iniciando uma jornada caminhando junto. Fomos conectados lá pelo Alexandre da Acer e a vida que vai nos agraciando com bons contatos, bons relacionamentos. Obrigado, Dorival. Não, eu que agradeço o convite e para mim foi uma alegria. Primeiro porque veio um deslocamento, eu já vim pensando aqui no que a gente ia conversar. Então você já tira um pouco o foco do teu dia a dia. E segundo, é um prazer estar aqui com vocês, conversando. Eu acho que é sempre importante a gente trocar ideia. Então eu é que agradeço aí a oportunidade. Agora, eu tinha uma curiosidade que você já tirou, o telespectador provavelmente tem. Antes era McDonald's, você é vice-presidente da Arcos Dourados, que antes era McDonald's. Ou seja, continua sendo McDonald's com outro nome. Por que essa mudança, Dorival? Na verdade, a operação no Brasil até 2007, ela era uma operação do McDonald's Corporation. Então nós éramos um sistema já respondendo para, vamos dizer assim, a corporação. Em 2007, o McDonald's tomou uma decisão, ele vendeu a operação de toda a América Latina. Então hoje, os 22 países operados pela América Latina são operados por uma empresa franqueada. 20 desses países são operados pela Arcos Dourados, que é uma empresa, e outros países existem outras franqueadoras. E aqui no Brasil, então, hoje nós somos uma empresa franqueada com direito de subfranquear para outros franqueados também. Por isso que a separação em 2007 de McDonald's Corporation para Arcos Dourados. Mas na verdade o que a gente costuma dizer, nós somos um sistema McDonald's. A operação é a mesma, o sistema é o mesmo, as regras são as mesmas e temos que proporcionar os mesmos objetivos e as mesmas experiências para o cliente. Agora, você tem hoje uma posição de relevância na companhia, que é o vice-presidente. Você sonhou em chegar onde você chegou? Você planejou essa jornada para ser o vice-presidente do McDonald's? Como é que foi isso? Como é que você, olhando para trás, o que passa na sua cabeça como um filme, como uma história, Dorival? Olha, eu acho que a história é grande, né? Porque ela começa lá muitos anos atrás. Mas se dizer para você que eu planejei, eu vou estar mentindo. Eu acho que eu não planejei, não. Tá? Mas eu planejei sempre, até pelos valores que os meus pais, a minha família sempre me passaram, a minha religiosidade sempre, vamos dizer assim, contribuiu muito para a minha formação. Então, eu acho que os meus valores sempre determinavam que o que eu fizesse, eu tinha que fazer bem feito, eu tinha que fazer um pouco mais do que eu esperava que eu conseguiria, tá? E sempre me ensinaram muito a escutar e ser muito resiliente. Então, se eu pudesse descrever esta minha trajetória profissional, pessoal, familiar, eu acho que sempre foi com foco, desafio e resiliência. Eu acho que essas são as principais, vamos dizer assim, competências, se é que a gente pode chamar, que eu procurei sempre ter, ou sempre exercer, e com isso eu acho que eu fui plantando e plantei coisas boas, às vezes também não tão boas, mas eu acho que o resultado para mim tem sido muito positivo em função dos valores, dos compromissos, do foco e da resiliência. Olhando para trás, porque assim, as pessoas só vê onde a gente está, né? Mas não vê as pedras que precisou quebrar, né? Eu imagino que a sua vida, assim, com a minha, não foi fácil, né? A vida nem sempre é generosa conosco, né? Os maiores desafios que você pode destacar, Dorival, que você, uma vez superando, te ajudaram a chegar onde você chegou? Você consegue destacar momentos críticos? Você falou, cara, cansei desse negócio. Teve algum momento que você... Poxa, e como, né? Eu acho que quem não tem, né? Eu acho que a vida, né? Eu acho que ela é bonita porque ela vai te dando muitos aprendizados. E ainda bem que às vezes você não passou por isso ainda, porque assim você tem a sensação do aprendizado, da dor, da alegria. Senão eu acho que não teria sensação, né? Você não teria, por que eu estou feliz agora, por que eu estou triste, porque eu estou preocupado agora.
Mas eu acho que o maior aprendizado que você tem que ter é aquilo que eu falei no início, são os valores. Você não pode abrir mão dos seus valores nos momentos difíceis, nos momentos alegres ou nos momentos de resultados bons ou não bons. Se você mantém uma linha que você traçou para você em termos dos teus valores e você não abre mão deles, você vai perder muitas vezes, você vai ganhar algumas vezes, mas você vai ter consistência, você vai entender e o sistema, seja ele qual for, empresarial, familiar, de amigos, eles vão entender muito rapidamente que aqueles são os seus parâmetros, que aqueles são os seus valores. Então, perder faz parte do jogo, ganhar faz parte do jogo, mas sem abrir mão daquilo que você entende que é o melhor para você, para o sistema, para as pessoas. Então, esta sempre foi o meu principal, vamos dizer, o meu principal ponto de referência. Eu posso ganhar, eu posso perder, eu posso conquistar, eu posso não conquistar, mas eu não abro mão destes valores, a não ser que alguém me convença que o meu valor está errado também, a gente tem que estar aberto a isso. Mas as dificuldades que você tem, elas são muito grandes para você fazer uma carreira profissional, familiar. Você tem que abrir mão o tempo todo, né? Hoje, eu abri mão de uma reunião para estar aqui com você. À tarde, eu vou abrir mão de correr mais tarde, porque eu vou ter que repor essa reunião que eu tinha hoje. Então, eu sou culpado, então não, que vai correr. muito pelo contrário, né? É só vamos dizer assim, um exemplo de que você levanta de manhã já abrindo mão ou já tomando decisões, né? Quando você acorda de manhã e você fala, olha, hoje eu vou levantar, você poderia ficar deitado, você poderia tomar a decisão de ficar dormindo, né? Ou ficar deitado, seja lá o que for. Quando você toma a decisão de você acordar e levantar, você já tem que tomar a seguinte decisão. Eu vou no banheiro escovar os dentes? Não vou? Tá certo? Então o dia é feito de tomadas de decisões. E nessas tomadas de decisões, às vezes você acerta, às vezes você não acerta. Mas eu acho que o maior ponto para mim, em relação à minha carreira, mas principalmente, eu acho que em relação à minha vida pessoal, são os parâmetros dos valores e são os parâmetros do foco e da resiliência. Porque todo dia você tem que ser resiliente. Todo dia você tem obstáculos, você tem dificuldades para ultrapassar, para vencer, porque toda empresa tem que chegar no resultado. A gente trabalha pelo resultado. Mas você tem ao mesmo tempo que desenvolver as pessoas, você tem que entender quais são as situações que existem para você tomar a decisão o mais correto possível, sempre em grupo, né? Eu acho que isso facilita muito, você trazer as pessoas para que as pessoas tomem a decisão que for melhor para o negócio em conjunto. Quando você toma uma decisão sozinho, você pode até ser a melhor decisão, mas ela nem sempre vai ser muito bem executada, porque as pessoas não compraram, o time não comprou. Quando você tem o time unido e toma decisões em conjunto, por pior que seja as dificuldades que você vai ter que passar, mas a união do time faz com que aquelas dificuldades se tornem mais fáceis e você chegue no resultado como você projetou. E o amigo falou de escolhas, né? Na vida são feitas de escolhas, né, Dorival? A gente, infelizmente ou felizmente, tem o poder na nossa mão de escolher aquilo que a gente quer viver, né? E eu tenho o privilégio de ter aqui nessa concorrência da sua reunião, ter o amigo aqui comigo, em detrimento aí da sua corrida à tarde. Não, mas faz parte, já vai estar mais frio. Fico muito feliz de poder estar aqui compartilhando a tua história com o nosso telespectador, conhecendo um pouquinho a sua maneira de pensar sobre negócio, sobre vida, eu acho que sobre família, que a gente vai falar no outro bloco, eu acho que é muito importante você ter essa consciência dessa possibilidade de você inspirar pessoas através daquilo que você crê, através daquilo que você acredita e também tudo aquilo que você conquistou na tua vida. Eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o nosso assunto com o Dorival Oliveira. O Dorival é vice-presidente da Arcos Dourados. Nós voltamos no instante. Olá,
meu nome é Guilherme Cagliari, sou sócio fundador da Fincare Investimentos e esse é o Minuto Fincare Safra Invest. Aqui você irá saber mais sobre negócios, economia e principalmente dicas de investimentos. Um dos principais pontos para definir qual ou quais produtos de investimento devo comprar é saber qual o seu perfil de investidor. O Banco Safra classifica os seus investidores em 4 perfis: ultraconservador, conservador, moderado e dinâmico. E é com base nesses perfis que traçamos as estratégias de alocação por classes de ativos. Investidores ultraconservadores demonstram baixíssima tolerância às possíveis oscilações em seus investimentos. Mesmo assim, existe espaço para diversificação por meio de renda fixa e multimercado. Além disso, as aplicações com prazos mais longos têm potencial de gerar retorno adicional para os investimentos, porém com riscos controlados. Investidores conservadores demonstram baixa aceitação às oscilações em suas carteiras de investimento. No entanto, não quer dizer que eles não aceitem essas oscilações. Neste sentido, entendemos que existe espaço para diversificação, além da renda fixa e dos fundos multimercado, adicionando uma parcela de ativos de renda variável, local ou internacional. Investidores moderados aceitam oscilações em seus portfólios, em prol do maior potencial de retorno em suas carteiras. Fundos multimercado podem ser predominantes na alocação para potencializar a expectativa do retorno esperado. Pensamento e longo prazo é importantíssimo para esse perfil de investidor. Investidores com perfil dinâmico aceitam oscilações significativas em seus investimentos, sempre em busca de maior potencial de retorno em suas carteiras. Poderá haver maior exposição em renda variável, fundos imobiliários e internacional, com o objetivo de potencializar retornos diferenciados. O foco no longo prazo é muito importante para esse perfil de investidor. Agora que você já conhece os perfis de investidor e quais as classes de ativos recomendadas para cada perfil, está na hora de você montar ou reavaliar a sua carteira de investidor. Entre em contato conosco aqui pelo QR Code ou pelo link disponível, que o nosso time de assessores estará pronto para te atender e te ajudar com as melhores opções de investimentos. Fincare não é só sobre investir, é cuidar. Olá, eu sou o Homero, diretor da PEAG, e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre por que a experiência importa na hora de terceirizar a mão de obra. Com 14 anos de estrada, a gente tem alguns projetos que são case de sucesso para nós, e eu trago para vocês para compartilhar um bem específico. Era um grupo de empresas composto por fabricação, beneficiamento e logística, onde a PEAG foi convidada a apresentar uma reengenharia de processo, que envolvia todas essas áreas. Como resultado, nós conseguimos um aumento produtivo para a mesma quantidade de quadro de pessoas de 15% e uma redução de 9% em comparação ao contrato que existia anteriormente com uma empresa conceituada de mercado. Esse é apenas um dos casos de sucesso que comprovam na prática a razão de por que a experiência importa e faz a diferença. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Dorival Oliveira. O Dorival é vice-presidente da Arcos Dourados. Nós, no nosso primeiro encontro, falamos bastante sobre filhos, sobre esposa, sobre família. E tem aí alguns pontos em comuns, principalmente a medicina, né? Sem dúvida. A gente sabe que a tua agenda é uma agenda bem concorrida. Nós sabemos que para todo mundo o dia tem 24 horas. E como nós falamos no final do primeiro bloco, nós somos sempre levados a fazer escolhas e tomar decisões. E você, desde a nossa primeira conversa, me deixou claro a importância que você dá para a família, por exemplo, de poder estar perto deles, ainda que nem sempre isso seja possível. Como é que você consegue conciliar, entre aspas, esses diversos personagens, que é o executivo, que é o pai, que é o marido, que é o ser humano? Como é que você consegue controlar esses pratinhos todos, Dorival? Eu acho assim, com certeza tem muita coisa para melhorar, né? A gente não tem nada caindo. Mas eu acho que primeiro não abrir mão das suas prioridades, né? Felizmente e graças a Deus, eu rezo todo dia por isso. Os meus pais são vivos, com saúde,
Então, eu acho que tudo começa com eles. Eu não abro mão de conversar com eles, pelo menos uma vez a cada 2 dias, se possível todos os dias, nem que for por telefone. Mas eu acho que isso é extremamente importante. Além de eu ter a oportunidade de conversar com os meus pais, eu acho que eu estou demonstrando para os meus filhos também que os meus valores continuam valendo. A família, para mim, é a base, é o alicerce de tudo. Então, eu acho que este é o primeiro ponto para mim. Isso pode ser feito agora, retornando para São Paulo, pela estrada. Eu posso ligar, em vez de eu escutar música, eu vou conversar com os meus pais, ou no final do dia, ou correndo, né? Então, eu acho que você tem que ser flexível também para você poder conseguir fazer a maior quantidade de coisas possíveis e ações que te dão prazer, que te dão alegria, né? Eu duvido que alguém não se sinta bem ou não fica feliz em conversar com o pai, com a mãe, com o filho ou com uma filha, né? E olha que legal, né? Eu até comentei esse final de semana. Como a gente comentou, eu tenho 3 filhos, 2 são médicos e 1 é administrador. Mas um filho meu, que já mora em São Paulo, não mora com a gente, ele percebendo que eu converso com os meus pais sempre no carro ou correndo, sem eu falar nada, ele começou a fazer isso comigo. Legal. Então ele me liga dizendo, pai, estou indo de um plantão para o outro, mas estou te ligando aí, está tudo bem. Ou olha, estou correndo aqui na esteira, mas estou te ligando. Então eu acho que isso é a maior demonstração de que quando você tem que ir encaixando as coisas, às vezes dão certo, às vezes não dão. Mas quando você prioriza, fica mais fácil de você encontrar uma solução para aquilo, né? A minha filha, que também é médica, mora comigo, mas eu posso chegar a hora que for. Se ela sabe que eu vou jantar em casa, ela não abre mão de me esperar para jantar. E isso, vamos dizer assim, foi um aprendizado quando eles eram pequenos ainda, que eu e minha mulher sempre fizemos, de que o quanto é importante você reunir a família. E não tem lugar melhor para você reunir a família do que uma mesa, tá certo? E não importa o que tem na mesa, porque a gente janta muito pouco, até por questões da idade, a gente não pode comer muito, tá certo? Mas o importante não é o que tem na mesa, mas o importante é a companhia, é a conversa, é o papo, é a atualização, é falar do que deu certo no consultório dela, na cirurgia, o que deu errado, o que ela precisa melhorar, o que eu também fiz de errado durante o dia na minha profissão. Então, acho que isso é mais importante. E o outro, que é administrador, ele normalmente chega bem mais tarde, mas ele não abre mão de chegar e lá falar comigo, onde eu estiver, se eu estiver lendo, se eu estiver vendo televisão, se eu estiver no meu quarto já, se tem jogo do Corinthians, ele vai lá assistir comigo o jogo do Corinthians, certo? Então, eu acho que é como que você monta pequenos momentos se tornarem grandes momentos. A gente não precisa viajar, ficar 10, 15 dias juntos, apesar que fizemos uma viagem maravilhosa ano passado, toda a família junto, de 12 dias, foi assim uma viagem inesquecível, tenho certeza, para eles e para mim. Mas também pequenos momentos a gente valoriza, porque o contato em família, com a minha esposa, com os 3 filhos, eu acho que isso é extremamente importante para o relacionamento, para o desenvolvimento e para manter os nossos valores. Quando você entra numa loja, quando você vê lá um atendente no caixa, quando você vê lá um recepcionista, alguém que está limpando, você tem a noção de que você, de alguma maneira, direta ou indiretamente, está inspirando essas pessoas, porque talvez essa tua posição hoje seja o sonho que ela tem no futuro? Olha, assim, dizer para você que eu tenho uma visão disso clara, eu acho que eu não tenho, mas eu não sei se eu não tenho ou eu não quero ter. Porque antes de eu inspirar essas pessoas, a posição que elas vão ocupar, eu quero, se possível, inspirar essas pessoas a serem boas pessoas. Eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer é ter um bom relacionamento com todo mundo. Eu nunca liguei para cargo, nunca liguei para posição, porque eu acho que mais importante é como que você consegue, através do time, com o time, e chegar no resultado que tem que chegar. Então eu acho que você ter um bom relacionamento com as pessoas, você conversar com elas, você entender elas e mostrar para elas que antes do executivo você é um ser humano e que você tem o mesmo objetivo que ela, que é trazer valor para o acionista, e que você tem os mesmos conhecimentos, as mesmas atitudes, os mesmos
pontos de referência que ela, eu acho que isso facilita tanto o trabalho delas, meu, e consequentemente o resultado da companhia vem mais fácil. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente não pode negar o posicionamento, né? Mas eu costumo brincar que a única diferença que eu tenho das pessoas, de outras pessoas da empresa, é que às vezes eu fico sabendo das coisas mais rápido, porque a Rádio Peão às vezes funciona mais rápido que eu, chega antes que eu, tá certo? Mas do resto, eu acho que nós somos todos um time, né? E esse time, cada um na sua função, tem por objetivo de valorizar a companhia através de resultado, de busca mais clientes, busca de mais venda e, consequentemente, valorizar a ação do acionista. Mas, principalmente, é cuidar do ser humano. É como que esse ser humano, eu, você, seja quem for, como que a gente faz todo dia para ser melhor. Se a gente trabalhar nesta linha, o resultado é consequente. Agora, a gente falou muito sobre network no nosso encontro e hoje falamos da agenda, falamos da tua posição, falamos de família. Como é que você se vira nos 30 aí para manter teu network, teus relacionamentos? Eu acho que um grande exemplo está aqui hoje, né? Da gente poder ter esse bate-papo bem bacana, a gente poder se rever. Como é que você consegue também, Lorival, manter os seus relacionamentos ativos? Acho que o network ele faz parte do dia a dia da gente, né? Eu acho que eu aproveitei o seu convite para um café, né? E a gente já marcou esse convite de café no McDonald's, você lembra disso? Aí eu já aproveito, já dou uma olhadinha no restaurante, já converso com as pessoas. Então, eu acho que o network faz parte do teu dia a dia. O prazer que eu tive de te conhecer dentro do McDonald's, através do Alexandre, que também tomei um café com ele em outro McDonald's. Então você vai encaixando as coisas. Aliás, eu não paguei a conta. Tá vendo aí? E hoje eu saio daqui, depois desse convite que você me fez, dessa nossa conversa tão legal e tão descontraída, eu também vou passar em alguns McDonald's para dar uma olhada. Então você vai ajuntando, você vai colocando as coisas dentro da tua agenda, e você vai fazendo um roteiro onde você vai conseguindo fazer de tudo. Mas eu não abro mão de conhecer pessoas, porque você já deve ter reparado, eu gosto de falar pra caramba, tá certo? Então, apesar de meu avô ter falado para me escutar 2 vezes mais do que eu falar, tá certo? Mas eu acho que o mais importante é você conhecer pessoas. E através desse conhecimento de pessoas, você chega em amigos, como eu cheguei em você, através do Alexandre, né, na qual, inclusive, eu mandei uma mensagem para ele agradecendo. Mas o mais importante para mim é você ter as suas prioridades. Eu não abro mão de conhecer. Eu tenho um objetivo de conversar com 3 pessoas, de 3 a 5 pessoas cada 10 dias. Isso também faz parte da minha agenda, seja por telefone, seja pessoalmente, seja no McDonald's, aonde for. Mas a gente tem que, e não precisa serem pessoas novas, porque a gente tem que sempre retroalimentar. Mas o mais importante para mim é que o que eu espero desta conversa com as pessoas é conhecê-las e não tirar alguma coisa e dizer, não, olha, vamos fazer um negócio ou me abre uma porta aqui. Não, é conhecer as pessoas. Quando você tem um objetivo claro do que você quer fazer, eu acho que as coisas acontecem naturalmente, na minha opinião. Você acha que o ser humano complica demais a vida, Lorival? E eu vejo você falando as coisas com muita serenidade, com muita facilidade de lidar com as coisas? Eu não sei se complica, mas eu acho que a gente, vamos dizer assim, a gente sempre procura fazer, talvez pelo caminho mais longo ou pelo caminho que a gente entende que é o melhor. Se a gente escutar o grupo, se a gente escutar a família, se a gente escutar os amigos, talvez você encontre um caminho com um resultado até melhor e mais fácil. Porque uma vez uma pessoa também me falou, se você não consegue subir a montanha, porque você não está preparado para subir a montanha, dá a volta nela. Você vai chegar no mesmo lugar, talvez de uma maneira diferente. E talvez você não sofra tanto por temperatura, por falta de ar, por cansaço, seja o que for. Chegue no mesmo caminho, chegue no mesmo ponto com caminhos diferentes. O que importa, óbvio, dentro de parâmetros, dentro de valores, mas é o que você chegue do outro lado da montanha. Talvez você vá caminhando de uma maneira mais plana, talvez tenha um rio que você possa pegar um barco e ir remando e você vai chegar do mesmo jeito. Então eu acho que
quando a gente olha de uma maneira mais abrangente, acho que as coisas ficam, aparecem opções diferenciadas. Prazerzaço, obrigado por ter aceito esse convite, ótimo papo. Obrigado. Eu que agradeço aí mais uma vez vocês, principalmente vocês aí que me aturaram todo o tempo. Obrigado, telespectador, pela tua audiência, obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa Inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.